Ok, turma, vamos dando continuidade, vamos aprofundar mais ainda nos conceitos, nas definições importantes, para fechar o assunto da NR11 que a gente está tratando hoje. Vamos lá, então. Eu vou abrir a apresentação para a gente servir de apoio e dar continuidade, ok? Vamos lá, então, tá? Então, um ponto que eu quero trazer para vocês é o conceito de zona de perigo. O que é zona de perigo? É qualquer zona dentro ou ao redor de qualquer máquina ou equipamento onde uma pessoa possa ficar exposta a um risco de uma lesão ou um dano à sua saúde. Então, vocês que trabalham com equipamento têm de ter consciência que ao redor de vocês existe essa zona de perigo. Ok? Só para ter isso na mente. Bom, tá, zona de perigo, ok. Mas o que é perigo? O que é risco? A gente não costuma falar no dia a dia, eu estou correndo um risco, ali existe um perigo. Então tá, o que é isso? Para deixar bem claro para vocês. Perigo é um estado, é uma situação. Risco é você está sendo influenciado por aquele perigo. Ah, mas não entendi o que você falou. Não, vamos esclarecer melhor. Então, perigo é uma situação, o risco é quando existe alguém exposto àquela situação, àquele perigo. Esclarecendo melhor? Ok. Altura. Se eu tenho uma altura, é um perigo. Mas se eu tenho um funcionário naquela altura, ele está correndo um risco de queda. Então, a altura é o perigo, a queda é o risco. Superfície quente. Enquanto ela está ali quieta, não tem problema. Tem alguém nas proximidades fazendo alguma atividade, existe o risco de queimadura, ok? Já deu para ter uma ideia, né? Um tanque de combustível, uma gasolina, por exemplo, aquilo ali é um perigo. E as pessoas que estão ao redor desse tanque, elas correm o risco de uma explosão, incêndio. Isso é o risco. Acho que deu uma ideia. Isso é só uma introdução com alguns conceitos, ok, turma? Vamos dar continuidade. Agora nós vamos realmente abrir mais a parte técnica da parte de empilhadeira, né? Parte especificamente do equipamento de vocês. Então, a classificação das empilhadeiras, de acordo com as características construtivas, ok? As empilhadeiras são divididas em classes. Nós vamos ver 5 classes. Essa classificação é feita considerando as características construtivas do equipamento e a aplicação dos equipamentos. Essa classificação é universal e se aplica a todos os fabricantes. 5 classes. Vamos lá? Primeira, classe 1, empilhadeiras elétricas de contrapeso, operador sentado, ela agrupa máquinas contrabalanceadas com operador sentado, indicadas para alta capacidade de carga e baixa altura de elevação e operações internas, com piso perfeito. Possuem boa velocidade para ciclos curtos de operação. Então, essas são as características, resumidamente, da classe 1. Ok? Classe 2. Empilhadeiras elétricas de armazém, operador sentado. Classificam-se as máquinas elétricas retráteis. São indicadas para movimentação vertical. Sua melhor utilização está entre 7 e 10 metros de altura. Ok? São as características classe 2. Classe 3. As empilhadeiras elétricas de armazém, operador em pé. Não é mais sentado, é uma característica da classe 3. Fazem parte máquinas elétricas próprias para transporte horizontal. Quando equipadas com torres, são indicadas para operações de baixa altura. Atende às operações de pequeno porte e operam em espaços muito reduzidos, pequenos espaços,
almoxerifados, algo assim, né? Pequenos espaços. Essa é a classe 3. Ok, classe 4. Empilhadeiras a combustão de contrapeso, combustão. Mudou um pouco, né? Operador sentado. Máquinas a combustão indicadas para operações internas, com piso perfeito. Os pneus são sólidos. E o perfil do pneu, aquela parte emborrachada, é baixo, pequeno, espessura. Ok? Classe 5. Empilhadeiras a combustão de contrapeso. Operador sentado. Máquinas indicadas para operações de carga e descargas em pátios, parte externa, pavimentados ou não, sendo amplamente utilizado em armazéns de grande porte. Então, essa é a classe 5. Ok? Então, falamos da 1 até a 5, com relação à parte construtiva. Classificação, característica construtiva. Tá, e com relação ao abastecimento, também ela é dividida em alguns tipos. A gasolina, qual a característica? Emite muita poluição, grande poluição para o ambiente, na descarga, né? O combustão, quanto ao abastecimento, a diesel, apresenta maior poluição ainda que a gasolina, aquele pó preto, né? CO. Quando é abastecida a gás, polui menos que os outros combustíveis. É uma queima mais limpa. A eletricidade, em termos ambientais, é perfeita, né? Tem zero emissão de gases poluentes. É a mais usada para empresas alimentícias, farmacêuticas e em espaços fechados de pouca ventilação. Dá para entender bem por quê, né? E então cada segmento industrial vai analisar custo-benefício para definir qual é o melhor equipamento para a sua solução. Qual é a solução melhor para a sua demanda? É isso aí, né? Vocês entenderam. Há umas variáveis e você vai definir custo e benefício. O equilíbrio da empilhadeira, esse é um conceito que eu tenho de passar para vocês, que vocês entendam bem, de forma bem clara. Então, a empilhadeira é construída de maneira tal que o seu princípio de operação é o mesmo de uma gangorra. Esse brinquedo que tem nos parques, né? Assim sendo, a carga colocada nos garfos deverá ser equilibrada por um contrapeso igual ao peso da carga colocada no outro extremo, desde que o ponto de equilíbrio ou centro de apoio esteja no meio da gangorra. Beleza? Essas figuras vão me ajudar a enriquecer o conhecimento de vocês. Então, na parte superior, eu tenho um ponto de apoio equilibrado, com duas distâncias e cargas idênticas. Ok? Vocês estão vendo aí, né? As distâncias são equivalentes, as cargas são equivalentes. Isso ocorre o equilíbrio. Então, a empilhadeira segue esse princípio da gangorra. Entretanto, podemos, com o mesmo contrapeso, empilhar uma carga mais pesada, bastando, para isso, deslocar o ponto de equilíbrio ao centro de apoio para mais próximo da carga. É o que estão vendo na figura abaixo. Mas eu tenho um pouco mais de carga, mas eu alterei o ponto de equilíbrio. Isso pode ser feito também. Assim sendo, é muito importante saber qual a distância do centro das rodas até onde a carga é colocada. Toda empilhadeira, isso quero deixar bem claro, né? Toda empilhadeira tem a sua capacidade de carga especificada a um determinado centro de carga. Isso em virtude de transportar a sua carga fora dos seus eixos. Ao contrário do que acontece com um caminhão, né? Um monte. É diferente o conceito aí.
Esse esquemático, essa figura, nos mostra a carga colocada a um determinado ponto, a uma determinada distância, do centro de gravidade da empilhadeira e na parte traseira, o contrapeso. Então, contrapeso, ponto de equilíbrio, centro de carga. Cada carga vai ter um centro de equilíbrio, um centro de carga, um centro de gravidade, a depender da sua forma geométrica. Ela pode variar esse ponto. Com o peso da carga, caso o peso da carga exceda a capacidade nominal da empilhadeira, ou o centro da carga esteja além do especificado para ela, poderá ocorrer um desequilíbrio e, consequentemente, os sérios prejuízos tanto para o operador, para o equipamento e para a carga. É o que ocorre nessa figura aqui. Ocorreu o tombamento. Houve um mau cálculo, mal definição aí por parte do operador. Ele não verificou que a carga não estava compatível, houve o tombamento frontal. Ok? Fatores que influem no equilíbrio de uma gangorra são os pesos utilizados em suas extremidades, seus extremos, e as distâncias em relação desses pesos em relação ao centro de apoio. Tem o centro de apoio, uma distância, a distância. Então, esses são os fatores que influem no equilíbrio do equipamento. Caso não se pode variar o peso, como não se pode variar o peso próprio de uma empilhadeira, nem a posição do centro da gravidade em relação ao centro das rodas dianteiras, ficamos limitados a procurar o equilíbrio somente escolhendo adequadamente as dimensões e o peso da carga e sua posição sobre os garfos, ok? Tenho certeza que vocês sabem isso muito melhor que eu. Estou só revisando, só mentalizando esse detalhe. Se um operador tentar pegar algo com centro de carga maior do que o especificado, sem obedecer à diminuição do peso relativo, poderá comprometer a estabilidade frontal da empilhadeira. Ok? O que a gente já viu a figura anterior. Bom, mudando agora de assunto, vamos falar um pouco sobre a estabilidade lateral. O nosso equipamento também ele pode ter a estabilidade, ele pode tombar frontalmente, como ele pode tombar lateralmente. Todo operador deve conhecer o que é estabilidade lateral, ou seja, como operar a máquina sem ocorrer o risco de que ela tombe para os lados. Isso, algumas situações vão demandar essa consequência. Para que haja estabilidade, qualquer equipamento precisa ter uma base de apoio. Por exemplo, na empilhadeira, a base é feita em 3 pontos. 3 pontos, mano? 3 pontos. Nós vamos ver uma figura mostrando isso aí. São 3 pontos. Onde 2 deles estão na parte frontal e da máquina, que são as rodas de tração. O terceiro ponto é o de união entre o chassi e o eixo de direção, que é formado por um pino montado no eixo da direção e fixado no chassi. Então, 3 pontos, 2 na frente e 1 atrás. Esse tipo de montagem permite que as rodas de direção acompanhem as irregularidades do terreno, fazendo com que as quatro rodas sempre estejam tocando o solo, ok? Além da base, há outro dado importante para a estabilidade lateral, que é o centro da gravidade, o centro de gravidade. Vamos ver, como exemplo, a torre da empilhadeira. Imaginemos que possamos amarrar um fio de prumo de pedreiro no centro de gravidade da torre. Enquanto a ponta do prumo estiver dentro da base da torre,
esse triângulo da estabilidade, ela não tombará. Porém, se o deslocamento for suficiente para que a ponta do prumo se desloque para fora da base, a empilhadeira tomba. Ela tombará. Aqui nessa figura, tem os 3 pontos que eu acabei de comentar, o eixo traseiro, as rodas frontais e essa situação. Quando qualquer coisa, qualquer situação sair desse triângulo, ela tombará. Quando elevarmos ou inclinarmos uma carga, o centro de gravidade muda de posição. Isso é bom ter sempre em mente. Estou elevando a carga ou inclinando a carga, o centro de gravidade muda de posição. Ok? Então, já falamos estabilidade frontal e estabilidade lateral. Uma situação também que pode ocorrer o tombamento lateral é quanto mais rápida e brusca uma virada, tanto mais profundo será o efeito de transferência do peso, ocasionando facilmente o deslocamento do ponto de equilíbrio para uma área fora daquele triângulo. No caso de empilhadeiras de mastro retrátil, o tombamento para trás é mais fácil de ocorrer do que em outros modelos, visto que o ponto de equilíbrio está mais perto das rodas traseiras e se desloca facilmente para fora da área de estabilidade. Essa figura aí está mostrando alguma coisa do tipo, né? Ok, acho que ficou claro. Bem, estabilidade frontal, estabilidade lateral. Agora, vou passar para vocês alguns pontos importantes e algumas situações que devem ser levadas em consideração. Itens que compõem uma empilhadeira. Pneu é um item importantíssimo. A qualidade dos pneus tem influência direta sobre a estabilidade e o comportamento do veículo. Qualquer modificação só deverá ser feita depois de consultar um fabricante. Isso é básico, né, para tudo. Então, pneu tem influência direta sobre a estabilidade e o comportamento do veículo. Cuidado. Correntes de elevação. Correntes de elevação são rapidamente desgastadas, no caso de falta de lubrificação apropriada. Então, é um item que deve estar sempre verificado, o desgaste, e principalmente se a lubrificação está sendo apropriada, está sendo a contento. O spray para correntes é o mais indicado, um spray, né? Graxa na parte externa não é alcançada, não alcança uma lubrificação suficiente. Com pouco tempo ela perde. Se você colocar graxa, você não está proporcionando uma lubrificação adequada, suficiente para aquela corrente. As mangueiras hidráulicas, outro item extremamente importante, né? Após um período de utilização, as mangueiras hidráulicas deverão ser substituídas. A teoria, né, a manutenção preventiva, fala em 6 anos. Porém, se houver alguma substituição de componentes hidráulicos, a mangueira do sistema hidráulico, devem ser substituídas da mesma forma, naquela mesma data. Uma parte importante que não está escrito aí, que eu quero ressaltar, é as mangueiras devem ter no corpo a sua pressão máxima de trabalho e devem estar visíveis, tá? Isso, às vezes, se desgasta ou perde essa informação. Isso, num item de auditoria, pode ser considerado uma falha e uma não conformidade. Ok? Unidades de transmissão. É importante verificar o nível de óleo constantemente e se ele está correto. O óleo constitui um lubrificante que também atua como um meio de arrefecimento. Arrefecimento é resfriação, é resfriar, né? Arrefecimento. E ativa a embreagem. Um nível de óleo baixo, abaixo do indicado, ocasionará perda de transmissão e perda de pressão.
também provoca um sobreaquecimento que poderá causar um mau funcionamento da transmissão. Cuidado, né? Então, já viu quantas consequências o nível de óleo pode acarretar no sistema de transmissão, ok? Falando um pouco sobre o filtro de ar, né? É importante ele se manter limpo, né? A gente pode soprar com ar seco, um ar comprimido seco, o cartucho de dentro para fora, até não aparecer mais nenhum vestígio de pó. Limpe completamente o recipiente de pó depois de retirar o elemento de borracha. Substitui o cartucho do filtro de ar no invólucro do filtro, sempre que o mesmo perder suas propriedades. Observação: execute os serviços de manutenção apenas com o motor desligado, lógico. Não coloque o motor em funcionamento sem o filtro de ar montado. Já viu acontecer isso, hein? Cuidado. Verificar o nível de óleo dos freios. O reservatório deve estar a 3/4, 75% da capacidade total. Acrescente óleo de freio, se for necessário. Sistema de escape, né? Aquela parte lá de trás que saem os gases. As emissões do sistema de escape deverão ser inspecionadas de forma regular. Os gases de escapes pretos ou azuis indicam uma deteriorização das emissões e um especialista deverá ser consultado. Existe até em alguns contratos, principalmente Petrobras, que ao receber o equipamento, eles fazem uma inspeção de como estão os gases do sistema de escape para gerar um laudo e aprovar a entrada do equipamento para trabalho. Isso, sistema Petrobras e outras empresas de grande porte já viu ocorrer. Sistema elétrico, como não poderia deixar, né, verificar sempre o estado da bateria, né? Tem que estar ok, se ela está com carga, como ocorre no carro, nos nossos veículos particulares. Uma inspeção geral é muito importante. Previne acidentes e pode reduzir os impactos, os riscos. A fim de garantir uma inspeção geral, o que pode, né? O que ela garante? Ela garante uma utilização da empilhadeira sem riscos. Essa deverá ser mantida em perfeitas condições de utilização e operação, de modo a evitar qualquer tipo de risco eventual. Para tal, é necessário controlar o estado da empilhadeira através de inspeções e testes. Os mesmos deverão ser organizados pelo operador e realizados por pessoas qualificadas. A realização dos testes deverá ser registrada no diário de bordo. Eu chamo esse documento diário de bordo. Em outras empresas, outras situações podem ter outras denominações, mas enfim, é um checklist da empilhadeira. Extremamente importante. Diário. Um item que eu quis trazer para vocês de forma preventiva também, se em algum momento a empilhadeira estiver falhando ou se houver motivo para considerá-la insegura, suspenda as operações e informe imediatamente a supervisão. Pare e não opere a máquina. Informe imediatamente a sua supervisão. Ele deverá tomar as providências. Ele vai analisar e vai ver o que vai fazer. Recentemente, eu fui convidado por uma empresa para fazer uma análise de risco, uma análise de um acidente que ocorreu e que poderia ter sido evitado se houvesse esse tipo de ação por parte do operador. E houve um acidente totalmente evitável. Ok? Beleza. Eu trouxe para vocês nessa apresentação, vai ficar disponível aí, posso depois mandar até esse checklist de outra forma, através de um outro arquivo,
um checklist de uma empilhadeira. É um exemplo, é só uma ideia. E deve ser feito diariamente, antes de qualquer coisa, e deve ser registrado. Está bom ou necessita algum tipo de ajuste? Só deve ser operar o equipamento se todos os itens abordados naquele questionário estiverem ok, ou apto, bom. Qualquer detalhe deve ser providenciado o seu ajuste, né? A sua manutenção, enfim, o que for recomendado. Então, ali você vê alguns itens. Nível do óleo, hidráulico, que eu acabei de falar. Os cabos da bateria, você vai lá dar uma checada. A buzina, tá ok? Tá ok. O nível do óleo, nível ótimo do óleo hidráulico, nível do óleo, nível, freio das rodas, enfim, luz, as luzes também, coisa que a gente às vezes não se liga. Enfim, no final, algum tipo de observação e o principal, assinar. E a data, lógico, né? A data. Já ocorreu um acidente no qual eu era engenheiro preposto de um contrato. A primeira coisa que o fiscal pergunta e exige é o diário de bordo daquele equipamento. No meu caso, existia, estava preenchido, assinado, com data completa. Isso ajudou. E eu recomendo que faça. Isso, se nós não tivéssemos esse tipo de documento em mãos e bem preenchida, corretamente preenchida, nós teríamos uma multa e o que foi evitado, né? Enfim, eu estou concluindo. Eu atingi o objetivo de comentar com vocês, fazendo um resumo. Nós temos falamos as classes construtivas, as segmentação por abastecimento, aquelas 4, gás, eletricidade, diesel, gasolina. Falamos sobre os cuidados com tombamento frontal, tombamento lateral, centro de gravidade, princípio da gangorra, pontos. Falamos sobre os pontos que compõem, alguns pontos principais sobre as partes da empilhadeira, pneus, etc., etc. Todos devem ter as suas características analisadas antes de operação. E, por final, ressaltamos a importância de se fazer um checklist diário, que a gente eu chamo de diário de bordo. Preencham corretamente, sempre ao início das atividades. Bom, em termos gerais, isso previne, com certeza, acidentes, mantém a integridade física de vocês, mantém a integridade física do equipamento, mantém a empresa de vocês num patamar excelente com relação à segurança. É o que todos nós desejamos. É importante você chegar bem, sair no fim de sua atividade do dia melhor do que você chegou. Então, turma, é isso que eu teria para passar para vocês. Agradeço demais a atenção. Me coloco à disposição de vocês. Vocês têm agora o meu WhatsApp. Estou concluindo e me coloco à disposição novamente, como já coloquei antes. Um abraço. Obrigado.